Bom, hoje a gente vai falar sobre fraturas. Esse é um assunto tão sério, a gente tem visto nas Olimpíadas. Isso acontece na família da gente também, alguém cai, acaba quebrando um osso. Como que deve ser esse processo? E por que algumas pessoas em determinadas idades têm mais dificuldades? Doutor Bruno César Prilli, que é médico ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E fratura é um assunto bem amplo e com muitas dúvidas, as pessoas sempre têm, né? Muita dúvida. A gente fez uma matéria sobre o assunto. Vamos assistir? Vamos. Olha lá. 1, 2, 1, 2. São mais de 10 horas de treino por dia. Alimentação extremamente equilibrada. Pressão por todos os lados. Adrenalina à flor da pele. Esse é o preço de um sonho coletivo, mas conquistado por poucos atletas. Infelizmente, representar o país nos Jogos Olímpicos de 2016 pode ser adiado por muitos esportistas. O motivo? As fraturas e lesões. Há poucos dias do início dos Jogos, Anderson Varejão foi surpreendido pelo diagnóstico de hérnia de disco. Impossibilitado de competir, o jogador de basquete não escondeu a tristeza e a frustração ao ter o sonho não realizado. As disputas que envolvem contato físico, como é o caso do futebol, basquete e handebol, aumentam o risco de contusão. Nas modalidades individuais, como as lutas, o contato é total com o adversário, o que força ainda mais as articulações, músculos e tendões. O boxeador brasileiro Mike Carvalho, o mais experiente entre os atletas da seleção brasileira na modalidade, também ficou fora dos Jogos Olímpicos. Ele quebrou o antebraço esquerdo, foi operado e terá que ficar afastado por pelo menos 3 meses. Para Mike, esse foi o fim do sonho e também da carreira nos ringues. Seja em época de Olimpíadas ou não, atletas amadores e sedentários correm o risco de sofrer fraturas e lesões de diversos tipos. Saiba agora tudo sobre o assunto e tire suas dúvidas. Olha, e hoje vamos falar sobre esse assunto que é extremamente sério, que são as fraturas. A gente está vivendo um momento das Olimpíadas, importante, mas isso acontece, infelizmente, frequentemente nas famílias, né? No dia a dia de todo mundo Dia a dia. é possível ter uma fratura, desde que não tenha os devidos cuidados aí para se proteger. Cuidado de segurança também, esse é o principal, né? Porque quando a gente pensa que isso pode acontecer com a gente, não só com o vizinho, as coisas começam a ser enxergadas com uma responsabilidade maior, né, doutor? Principalmente os pacientes com mais idade, normalmente a gente recomenda alguns cuidados de evitar tapetes soltos, evitar móveis que tenham quinas, que a pessoa possa bater, porque as pessoas com mais idade não têm o mesmo reflexo e o mesmo equilíbrio. Então, alguns cuidados domésticos podem prevenir bastante as fraturas. A gente tem alguns mitos e verdades, vamos começar por eles, você pode mandar suas perguntas, viu? Claro. Olha, as fraturas expostas são mais graves do que as fechadas. Isso é uma verdade. Uma verdade, né? As fraturas expostas, elas têm uma complicação muito temida nas fraturas, né, do osso, que é a infecção óssea, a osteomielite. E a fratura exposta tem uma chance muito maior de, eventualmente, gerar uma infecção óssea. Então, uma fratura exposta ou com suspeita de ser exposta tem que ser tratada imediatamente, levada para o médico para identificar se é exposta ou não e tratada imediatamente para evitar complicações. Gente, não dá para tentar arriscar fazer nada sozinho. Tem gente que fala assim, eu já sei, eu vou fazer um torniquete, que eu levo. Pelo amor de Deus, torniquete é absolutamente contraindicado. Existe um mito popular no caso de lesões ou de sangramento, fazer torniquete. Não há recomendação médica nenhuma de fazer torniquete domiciliar. Muito é importante pelo até que você tocou no assunto. Né? Pois é. Sabe que a gente muitas vezes está munido de ótimas intenções, mas quem entende disso é um médico. Liga para o SAMU e aí eles... Bombeiro, melhor que você retirar a pessoa, né? Vamos ver mais um?
o osso quebrado se torna mais forte depois de calcificado. Isso é um mito, cara. E grande, né? Mito. Esse é um mito. E acontece assim, em parte pode ser considerado verdade, porque alguns tipos de fratura consolidam com um calo ósseo. Então, se nós formos ver, o osso tem uma espessura e quando ele está consolidando, ele fica com um calo maior. Mas aquele calo não é um osso maduro, não é um osso tão especializado quanto o osso da gente. Então, mesmo tendo mais osso, esse osso normalmente é mais frágil. E nenhum osso, depois de consolidação, ele fica mais forte do que o original. É um mito. Ele pode ficar meio poroso? De início, nesse início? Pode ficar poroso. Né? Na fase de consolidação, tem a fase do calo ósseo mole, que é um osso ainda frágil, o calo ósseo duro e o osso maduro. Por isso que, normalmente, quando tem alguma fratura, no acompanhamento médico, os médicos costumam dizer, olha, sua fratura está consolidada, mas você ainda precisa de cuidado, ainda precisa de proteção, ou uma bota, ou uma órtese, ou não pode fazer atividade física, porque pode haver uma refratura. Gente, é para seguir a orientação médica sempre, mas não é porque você não sente dor que tá tudo bem, né? Não. Muitas vezes, mesmo sem dor, podem ocorrer fraturas, principalmente pacientes idosos que têm os ossos fracos, a osteoporose. Acontecem muitas fraturas com traumas banais e a dor que é sentida pode ser confundida com uma dor do dia a dia, uma dor do esforço. Então, na dúvida, é sempre bom procurar um médico. Vamos ver mais um? A fratura na coluna vertebral é um problema grave que pode provocar paralisia permanente das pernas ou do corpo. É uma verdade. Essa, sem dúvida, é uma verdade. A fratura da coluna é uma das mais temidas que nós temos, justamente pela proximidade que tem com a medula vertebral, que são os nervos que descem do cérebro e se espalham pelo corpo. Algumas fraturas da coluna, não são todas, mas algumas fraturas podem machucar esses nervos e até ter uma lesão permanente, que pode ser uma paraplegia, uma tetraplegia ou lesões menores, focais num braço ou na perna. Mas as fraturas da coluna, sem dúvida, são uma das mais temerosas em relação ao cuidado e devem ser acompanhadas por um especialista. Agora, a gente pode ter pequenas fraturas em vértebras que a gente não tem essas consequências, mas que, como a gente sentiu uma dorzinha, mas não paralisou o movimento, você não vai ao médico. Isso pode trazer umas consequências negativas também para a sua saúde depois. Sem dúvida. As fraturas normalmente são acompanhadas de lesões musculares. Então, a fratura do Neymar, que ficou bem famosa, né, por causa da joelhada, era uma fratura de pouco risco para a medula, porque era fora do canal medular. Mas se não fosse tratada adequadamente, pode causar uma lesão muscular que não cicatriza bem e que aí pode gerar dor ou incapacidade. Então, no caso dele, no caso de outras lesões menores, é sempre importante respeitar a recomendação médica de repouso e de tratamento para que possa ter uma recuperação plena. E ir ao médico, gente. Não é porque está doendo o músculo que você toma um relaxante muscular e tudo bem, né? Muita gente se engana porque com as medicações, com a automedicação, os sintomas diminuem, mas normalmente eles não se resolvem. Então, o importante é procurar um médico. Né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Depois que a fratura se cura, o osso é mais propenso a quebrar novamente? É um mito, cara. Mito também. Depois que o osso se cura plenamente, ele fica sem nenhuma cicatriz. São um dos poucos tecidos do nosso organismo que tem uma regeneração considerada de 100%. Então, o osso consolidado ou curado, ele é igual ao osso normal. Não tem risco aumentado nenhum. Tá bom. Vamos ver mais um? Os ossos das pessoas que têm osteoporose podem quebrar sem quedas ou outras lesões. Essa é uma verdade. Infelizmente. Infelizmente. E é uma verdade que inspira muito cuidado. Como a gente já comentou, as pessoas com osteoporose, a osteoporose é aquela doença em que o osso ele fica com menos cálcio, então ele fica mais poroso, menos rígido. Então, o osso, muitas vezes, ele não tem fraturas graves como as que a gente está acostumadas. É muito comum, principalmente em idosos, fraturas da coluna, em que o osso achata. E essas fraturas são dolorosas. Mas mesmo as fraturas de quadril, de punho de braço, às vezes acontecem com traumas pequenos no dia a dia. Assim, bater na mesa, pegar um peso pesado de forma meio súbita, tropeçar e cair de uma altura que ninguém se quebraria, tudo isso pode causar fraturas em pessoas com osteoporose, idosos ou outros tipos de osteoporose. É verdade que até os 25, 30 anos a gente vai formando o banco de osso e depois a gente inevitavelmente tem uma queda dessa consistência óssea? Isso, da densidade óssea a gente fala, mas isso é evolução normal, né? Até o adulto jovem, que em volta de 20 anos é o que a gente sabe que tem acúmulo de massa óssea.
óssea. E depois disso é um processo natural do envelhecimento, todo mundo começa a perder massa óssea. Mas alimentação adequada, exercício físico, suplementação quando indicada exercício pelo médico, físico, né? E acompanhamento médico são recomendados principalmente os pacientes de risco, mulheres pós-menopausa, idosos e fumantes. Agora, tendência familiar à osteoporose também conta? Também conta. Existem fatores genéticos envolvidos, existem populações de descendências que têm mais tendência à osteoporose ou não, pessoas que não se expõem ao sol, pessoas de pele branca, tabagismo, como eu falei, tem maior tendência. Porque tem gente que fala assim, mas eu consumo tanto queijo, leite, mas eu tenho osteoporose. A vitamina D também é importante para essa absorção desse cálcio nos ossos, né? Sim, a ingesta de cálcio, que é a alimentação, não é o único fator determinante para a osteoporose. Fatores hormonais, a própria vitamina D, fatores ambientais, que é a atividade física e a exposição ao sol, tudo isso faz parte do ciclo da vitamina B e do metabolismo ósseo. Então, não é só porque eu tomo bastante leite ou como bastante queijo que eu estou livre da osteoporose, de forma nenhuma. Vamos ver mais um? Olha, a dúvida agora é da Meire. Minha mãe tem 71 anos e caiu na escada do banheiro. Ela não sente muitas dores, mas a região da costela está completamente roxa. É possível que ela tenha fraturado a costela? Olha, Meire, é possível sim. Normalmente as fraturas são acompanhadas de bastante dor. Agora, a gente tem que saber que as pessoas têm respostas diferentes à dor. O meu limiar de dor pode ser diferente do seu, Totalmente diferente. Tem algumas pessoas que têm fraturas e dizem que não sente nada. E tem algumas pessoas que batem o dedinho na quina e parece que vão morrer. Honestamente, se há qualquer dúvida, se há alguns sinais, como o hematoma, que ela falou que a mãe dela tem, e se tem a dor, a recomendação é que procure o médico e tenha certeza se tem a fratura ou não. Mas existe o risco. É melhor ir para o médico e receber uma negativa, não quebrou, do que ter quebrado e não ir ao médico. Passar batido. Porque depende da fratura, do tipo de fratura que a gente tem, a gente também pode ter consequências ainda mais severas. Sim. Uma artéria que se parte, que se lesão perfura, de artéria, lesão de nervo. No caso de costela, como é o caso dela, pode ter alguma lesão pulmonar, não necessariamente perfurar o pulmão, mas um acúmulo de líquido ou de sangramento que pode dando uma dificuldade de respirar. Então é fundamental que ela procure um médico. Gente, não é brincadeira não, Meire, leva sua mãe no médico. A gente tem aqui um desenho de algumas regiões, algumas fraturas do corpo. Olha, aqui a gente tem uma fratura em cima simples e uma fratura exposta. Quais as fraturas que se vê com mais frequência? Depende de idade para idade ou não? Depende, sim. Existem algumas fraturas que são comuns em criança, que são fraturas por achatamento ou amassar dos ossos, e algumas fraturas mais graves normalmente em adultos jovens, são traumas de alta energia, que levam às fraturas combinativas. São aquelas múltiplas? É isso? As múltiplas são com vários ossos, quando geram vários fragmentos. Mas num osso só se parte tanto assim? Em vários. Quando trauma de alta energia, acidente de carro, acidente de moto principalmente, queda de altura, isso é mais comum em pessoas jovens. Não pelo metabolismo, mas pelo tipo de vida. E existem fraturas mais comuns em idosos, como do quadril, da coluna e costelas. Tem gente que parece, não sei se você em casa vai concordar comigo, cai e não quebra nada. Outro leva um trupicão, todos da mesma idade, e jovens, e se arrebenta inteiro. Há uma diferença óssea também, na mesma idade, jovens, de ossos mais fortes, ou é a musculatura mais firme que protege esses ossos também? Eventualmente pode até existir essa diferença, mas normalmente são os reflexos relacionados à queda. Se a pessoa consegue amortecer parte do impacto, se ela consegue dividir, então vamos supor que eu caia com o braço estendido. Se eu consigo dividir em amortecer o punho, o cotovelo e o ombro, provavelmente eu não vou ter lesão nenhuma. Agora, se eu caio com o braço totalmente esticado, é bem provável que eu tenha alguma lesão, que pode ser até alguma fratura. Então vai do reflexo de cada um. Vai do reflexo de cada um. Olha, a gente tem mais uma dúvida, vamos ver? Ingrid, meu sobrinho quebrou o braço e precisou colocar pinos. Em quais casos de fraturas ósseas é necessário colocar pinos ou placas? Olha, Ingrid, essa resposta é difícil de ser dada, porque existem vários tipos de fraturas nos mesmos ossos, então no antebraço existem vários tipos de fraturas, existem várias faixas etárias e o tratamento é sempre diferente. Ela fala do sobrinho, eu imagino que seja uma criança, então algumas crianças a gente usa alguns pinos ou placas e parafusos e às vezes usa tratamento com gesso ou com algum outro tipo de mobilização. Não tenho como generalizar quais as fraturas que precisam de pinos ou placas, só o médico vai poder dizer. De uma forma geral, fraturas do antebraço, que é essa região entre o cotovelo e o punho,
tem uma tendência hoje em dia, a gente aceitar pouco desvio entre a fratura, porque senão a gente perde os movimentos da mão que são, ou parcialmente os movimentos da mão que são importantes. Então, hoje em dia, as fraturas dessa região têm uma tendência maior à cirurgia, mas em crianças pequenas, o tratamento com gesso vai muito bem. Agora, no caso dos pinos, a necessidade, se faz uma cirurgia, colocação de pinos, numa criança pequenininha, com o passar dos anos, de ter que trocar esses pinos, readequar ou não? Normalmente não. Existem alguns pinos que são os fios de Kirchner, é o nome técnico, que são fios temporários. A gente coloca para que o osso permaneça alinhado até que ele se consolide. Só como um suporte precioso? Como um suporte interno. E depois esses fios têm que ser retirados, porque senão eles atrapalham até o próprio metabolismo do osso. Agora, as placas, os parafusos, os materiais mais, vamos dizer, modernos, normalmente não precisam ser retirados, a não ser que tenha algum problema. Vamos ver mais uma. A próxima, da Ana. Depois de quebrar um osso, é necessário fazer fisioterapia? Olha, é altamente recomendado que seja feita a fisioterapia. Isso para todos? Para todos os ossos. A fratura em si, ela consolida com ou sem a fisioterapia. Mas normalmente, junto com a fratura, há uma lesão muscular, há um inchaço, normalmente tem um sangramento que pode ficar acumulado e formar uma cicatriz. E na maioria das fraturas é feito algum tipo de imobilização, seja externa, um gesso ou uma tala, ou interna com a cirurgia. E essa imobilização pode levar à perda de movimento, mesmo que seja temporária. Se não for feita a fisioterapia, dificilmente ela vai atingir a função normal depois. Então tem uma recomendação sim de, para todas as fraturas a princípio, fazer um tratamento fisioterápico. Agora, o tempo dessa fisioterapia pode mudar de pessoa para pessoa, dependendo do problema de cada um, Muda né? de pessoa para pessoa, de fratura para fratura e de tratamento para tratamento. Só o médico sabe e o fisioterapeuta sabem determinar. Para a gente encerrar, é um mito ou uma verdade que quando a gente quebra o osso, sempre incha a região que a gente está sentindo dor? É uma verdade. É uma verdade. É que alguns ossos são profundos e esse inchaço não é percebido. Visão, né? Por isso que é importante em qualquer queda ir a um pronto-socorro quanto antes. Na né? dúvida, se houver alguma dor acima do considerado normal ou se houver a própria dúvida, o ideal é ir a um pronto-socorro procurar um médico. Olha, vamos lembrar, gente, que esse espaço aqui é importantíssimo, é primordial, porque é onde a gente tira as nossas dúvidas. Isso já ajuda bastante, mas não substitui a necessidade de você seguir a recomendação do seu médico. Ele sabe o seu caso com individualidade. Não tire o gesso, nem a tala, nem Pelo nada amor por de conta Deus. própria. E as pessoas fazem isso. Muito. Principalmente as botinhas, que agora fica tão mais fácil de tirar e pôr. Eu já tô bem, vou só na festa e depois ponho de volta. Isso pode colocar tudo a perder. Coloca um salto alto, né? vai na festa, torce o pé de novo e aí depois... Mais tempo ainda de repouso, Sofre. né? Então siga a recomendação do seu médico e não esqueça, sentiu dor é um sinal que algo não está normal no corpo da gente, busque ajuda. Dr. Bruno César, claro que volta mais vezes ao programa, vou passar o contato dele, que é um site, que é o www.clinicasol.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, ele retorna e a gente te ajuda aí. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho, viu? Todo meu.